aí, galerinha, tudo bem em casa? Hoje a nossa aula vai ser diferente, a gente não vai fazer nenhuma aula prática, a gente vai fazer uma conversa, um bate-papo. A gente vai falar sobre a história do circo. Vocês sabem de onde que isso tudo veio? Quem inventou o circo? E por que inventou o circo? Será que o circo antigamente era como ele é hoje? Por que será que existe essa coisa de circo, hein? Aguarde, a gente vai estar conversando sobre muita coisa interessante sobre o universo circense. Até mais! O circo, esse grande espaço redondo, coberto por uma lona, cheio de bandeirinhas e repleto de estrelinhas e luzes, não era assim antigamente. Quando o circo apareceu, ele era muito diferente do que é hoje. Até as atrações circenses não é as mesmas atrações que a gente vê no circo hoje. Imagina que tem gente que diz que o circo ele é muito antigo mesmo, que o circo é milenar. Apareceu pela primeira vez em Roma, ou talvez até antes de Roma. Há muito tempo atrás. Para você ter uma ideia, o circo ele existe até antes do nascimento de Jesus Cristo. Você imagina como é antigo, hein? Quando Jesus Cristo nasceu, diz que já existia o circo, Mas o circo como ele é hoje, ele começou a aparecer num país chamado Inglaterra, no século XVII. Um cara chamado Philip Astley, ele era um militar, soldado. Ele era um soldado da cavalaria inglesa. Um dia ele se aposentou, já cansado de tanto fazer guerra, de tantas batalhas, ele se aposentou e ficou sem fazer nada. E aquela vida monótona dele começou a encher o saco. Ele falou, puxa vida, não tenho nada para fazer. E o Astley, ele era um grande cavaleiro, ele era um exímio cavaleiro, ele sabia cavalgar muito, já tinha feito várias batalhas com o cavalo, porque o cavalo naquela época era uma coisa muito importante para o homem. Imagina que naquela época não existia carro, não existia trator, não existia caminhão, não existia avião, não existia nada disso. O cavalo era o único meio de transporte que também era usado para guerra. O cavalo naquela época era como se fosse um tanque de guerra. E o Philip Astley era um piloto de cavalo, era um cavaleiro. Ele e alguns amigos dele tiveram uma ideia. Falou, Felipe, pra gente não ficar aqui tão cansado de ficar sem fazer nada, pra gente não ficar aqui nessa vida que a gente vai ficar ocioso sem fazer nada, vamos inventar uma coisa? Aí eles inventaram um lugar redondo. Esse lugar redondo que o Philip Astley criou, ele e os amigos dele, era parecido com um recinto de rodeio que a gente vê hoje. Você já deve ter ido num recinto de rodeio. Era um lugar redondo, onde existiam as apresentações que eles faziam. Em volta eram arquibancadas que as pessoas sentavam, e as pessoas iam nesse lugar, que ficou chamado de circo do Astley, para assistir o show que ele e os amigos dele faziam, que nada mais é do que algumas simulações de batalha, show de cavalaria, coisas assim, habilidades que eles tinham em cima do cavalo. Era uma coisa parecida com um rodeio, mas eles, nesses shows, eles costumavam cavalgar montado de cara para trás, pular de um cavalo para o outro, fazer acrobacias em cima de cavalos, Então, dessa ideia dele já nasceu um lugar chamado picadeiro, O picadeiro do circo nada mais é do que aquele lugar onde os cavalos corriam sempre em círculo, e depois da apresentação o espaço ficava tudo picado, Porque o pé do cavalo, ele faz, quando bate no chão assim, faz um buraquinho. Então, picadeiro veio daí, lugar picado pelas patas do cavalo, E esse show que o Astley fazia ficou muito famoso na Inglaterra inteira. Vinha pessoas de longe assistir esse espetáculo, e geralmente eram as pessoas muito ricas, para assistir um show de cavalo. Cavalo não era uma coisa de pobre, Cavalo era coisa de rico, Era parecido como que é hoje corrida de Fórmula 1, por exemplo, Era coisa de elite. E ficou muito famoso, fez sucesso. O Astley, a partir dali, começou a viajar para outros países levando esse show de cavalo. Mas, com o passar de um tempo, a coisa foi ficando chata, Era cavalo a mesma coisa, o negócio era cavalo somente, e só as pessoas ricas iam assistir, as pessoas que eram pobres não assistiam. Aí o Astley começou a pensar, puxa vida, eu preciso fazer com que mais pessoas assistam também esse meu espetáculo. E o Philip Astley começou a pensar em como aumentar as atrações desse circo dele e fazer com que o público continuasse assistindo, porque o público já estava cansado de ver tanto cavalo. Ele falou, preciso criar uma coisa diferente. Um dia, ele estava passeando pela feira
né, pela feira, aí ele viu alguns artistas se apresentando na feira. Ele viu pessoas andando em corda bamba, ele viu pessoas jogando fogo, pessoas fazendo malabarismo, pessoas fazendo mágica na feira, porque nesse tempo ainda não existia o circo fechado, e os artistas saltimbancos, que são os artistas que fazem habilidades, como você vê hoje no circo, eles se apresentavam em feiras, em ruas, né? E após a apresentação eles passavam o chapéu, recolhia lá um dinheirinho e levava a vida desse jeito. Eles eram ciganos e saltimbancos. Aí o Felipe Astley convidou esse povo para se apresentar no circo de cavalos dele, e o pessoal foi. Né? E foi a grande sacada, a coisa mais inteligente que o Felipe Astley fez, porque com esses artistas no circo começou também a aparecer um público diferente. Aí os pobres começaram aí também a assistir o espetáculo, né? E o circo do Astley se transformou nesse circo que é hoje. Mas não é bem assim não. Quando chovia tinha um problema, não tinha espetáculo, né? Aí um americano teve uma ideia muito legal, ele falou: Astley, vamos cobrir esse local, né? Vamos inventar uma tenda. Aí alguns arquitetos na época pesquisaram uma maneira de fazer uma tenda móvel, onde pudesse levantar em qualquer lugar e esse circo pudesse viajar para onde o Astley queria, né? Já não precisava mais estar fixo lá no lugar, né? As arquibancadas poderiam ser removidas e levadas. Aí o circo se transformou no que é hoje, nessa estrutura de hoje, né? Uma lona com arquibancadas embaixo, e apresentava-se nesse tempo show de cavalos e artistas circenses, né? Artistas saltimbancos, né? E com o tempo muita coisa foi mudada. Os cavalos já não estavam mais no circo do Astley, mas permaneceu a estrutura militar que ele criou, porque ele era um militar. E até hoje essa estrutura militar existe no circo. Para vocês terem ideia, as músicas do circo são geralmente músicas marciais, né? Aquelas marchinhas, aquele toque de repique. Permaneceu também na roupa que as pessoas usam, né? Aquelas roupas cheias de babadinhos, lembrando roupa militar, como das fanfarras, né? Entendeu? Mas o circo, ele foi uma das coisas mais bem inventadas que o homem já inventou. Imagine vocês que o circo, é lógico, nasceu antes da televisão. E tudo que era artista, tudo que é tipo de manifestação artística, se quisesse aparecer para as pessoas, deveriam se apresentar no circo. Não tinha outro meio do artista aparecer. E com isso, muitos outros artistas foram incorporados no circo. Para vocês terem ideia, os cantores, alguns cantores mais antigos, da época dos nossos pais, eles começaram a carreira deles no circo, porque não tinha outro local para eles se apresentar. Atores de teatro, de ópera, de dança, também começaram, alguns, né, aqueles mais antigos, começaram no circo, porque o circo era a única forma do público ver o artista. E também, gente, uma coisa bem esquisita, o circo, durante um bom tempo, também foi um zoológico ambulante. Eram apresentados no circo números com animais selvagens. Eu sou dessa época. Se a gente quisesse ver um leão, não existia zoológico, tinha que ver no circo. Se quisesse ver um elefante, não existia zoológico, a gente tinha que ver um elefante no circo, né? E esses animais eram treinados para fazer número, né? O elefante saltar de um lado para o outro, o leão pular no ar de fogo. Você já deve ter visto isso em alguma imagem. Mas graças a Deus isso não existe mais, né? Porque ninguém perguntava para o leão se ele queria estar ali, né? E na verdade ele não queria. E isso acontecia também, por isso acontecia muitos acidentes, né? Era bem comum o leão atacar, às vezes, o domador, às vezes devorar o domador, coisas desse tipo. Então, nos dias de hoje, os animais estão proibidos de se apresentar em circo. Não pode ter, no mundo nenhum, existe um circo que tem animal trabalhando. Nem mesmo cachorrinho ou gato. Para você ter uma ideia, até o mágico, aquela mágica que ele fazia com a pomba, ele não pode mais usar a pomba, entendeu? Então isso é muito bacana. No circo hoje existem apenas pessoas. E o circo, ele está evoluindo cada dia mais. Cada dia aparece coisa diferente, né? Até um tempo atrás, as artes circenses só podiam ser ensinadas de pai para filho, porque a estrutura familiar eram de famílias, né? Então se você era de família de circo, você aprendia a fazer as coisas. Se você não era, não tinha ninguém que te ensinasse. Hoje já existem escolas de circo, universidades onde a disciplina de circo é ensinada. Para você ter uma ideia, tem circo até na sua escola. Já pensou como a coisa evoluiu? E o circo tem sido muito importante para o processo de evolução das pessoas, para a evolução da arte, para tudo. Para você ter uma ideia, tem artista de circo que faz show hoje, continua fazendo shows em ruas, em semáforos, mas também tem artista de circo em hospitais, tem palhaço em hospitais fazendo as pessoas rirem, e tem circo também nas academias, muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, assistam esse vídeo com o pai de vocês, discutam em casa, na casa de vocês, entendeu?
entendeu? Esse assunto, e espero que vocês saibam e compreendam a importância da arte circense e do circo na vida das pessoas, ok? Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima!